Fala galera, sejam bem-vindos ao Mundo da Laranja. Aqui você vai encontrar diversas curiosidades sobre o basquetebol e a NBA. Hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, é a véspera das finais da NBA de 2021, entre Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns. E com esse clima de final, eu decidi selecionar o top 5 das finais dos últimos 10 anos. Caso queiram, caso mais pra frente, eu posso fazer um vídeo abordando as finais mais antigas e tal, mas hoje vão ser apenas as finais da temporada 2010-2011 até a temporada 2020-2021. Vamos lá. Número 5. Toronto Raptors e Golden State Warriors 2019. Bom, a primeira final foi escolhida justamente por significar a quebra das hegemonias que a liga passou tendo nos últimos anos ali. A partir dos anos de 2010, essa trend dos super teams, que já era presente na NBA, se intensificou bastante, e tanto que por 4 anos seguidos o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors se enfrentaram na final. E durante esse período, um time que sempre chamou a atenção no leste por ser um time bom, um time bem competitivo, mas que nunca conseguiu ultrapassar a barreira e chegar nas finais, foi o Toronto Raptors, que se pegava com o seu time meio humilde, no meio de LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, faltava ainda alguma coisa. Eles tinham DeMar DeRozan e Kyle Lowry, uma das melhores duplas da NBA na época, mas eles nunca conseguiram passar do LeBron James. Mas isso mudou quando na temporada de 2019 o LeBron James acabou assinando com os Los Angeles Lakers da outra conferência, da Conferência Oeste, abrindo espaço para o Toronto Raptors apostar tudo em uma troca envolvendo sua maior estrela e o maior jogador da franquia até então, DeMar DeRozan, incluindo também o Jakob Poeltl e mais um primeiro round de 2020 por Kawhi Leonard e Danny Green. E a troca logo fez efeito, não só na temporada regular, onde o Raptors acabou ficando com o segundo melhor recorde, foram para os playoffs e foi aí que a estrela do Kawhi realmente brilhou. Mas o primeiro round foi tranquilo, o Toronto Raptors acabou vencendo por 4-1 a equipe do Orlando Magic. E foi a partir dali que a estrela do Kawhi começou a brilhar e mostrou que a troca realmente valeu a pena. Que foi contra a série seguinte, contra o Philadelphia 76ers e contra o Milwaukee Bucks. A primeira ali contra o 76ers foi onde o Kawhi Leonard acertou o famoso arremesso dele, acho que todo mundo já viu, para decidir um jogo, um game winner no jogo 7, que até então era inédito na NBA. O Kawhi foi o primeiro jogador, acho que é o único jogador, a ganhar uma série com um game winner no jogo 7. E contra o Bucks, o Raptors chegou a estar perdendo até por 2-0 de diferença na série, e aí dali venceu 4 seguidas e garantiu seu lugar na final, enfrentando o atual bicampeão, o Golden State Warriors, que pensava-se que teria um caminho tranquilo até o título, e até então teve, mesmo contando com várias lesões no elenco, acabou passando de maneira tranquila por todos os seus adversários, e chegou na final sem saber se suas maiores estrelas iriam estar em quadra. E foi uma final duríssima, os dois times muito bons, infelizmente por pouquíssimos minutos o Golden State Warriors conseguiu estar com todas as suas estrelas presentes, mas o Raptors, com seu volume de jogo, com a sua defesa principalmente, acabou vencendo 4 partidas, sendo 2 em Oracle. Foi até o último jogo da Oracle Arena, o antigo estádio do Golden State Warriors, foi a derrota no jogo 6 pro Toronto Raptors. Como eu falei, infelizmente essa final acabou chamando muita atenção por conta das lesões que aconteceram, tanto para o Klay Thompson no jogo 5 e o Kevin Durant no jogo 4, eu acho. Me corrija se eu estiver errado, deixa aí nos comentários se eu estiver falando besteira. Mas justamente ela fica na 5ª posição, justamente por essa campanha do Toronto Raptors ter sido tão mágica, o Kawhi Leonard ter voltado depois de um ano tão conturbado que ele teve no San Antonio Spurs e mostrar que ainda é um dos melhores jogadores da liga, e na época ali no final de 2019 ele era o melhor jogador da liga, apontado por alguns especialistas. Número 4, Dallas Mavericks e Miami Heat em 2011. Bom, na 4ª posição fica pra mim, assim, acho que uma das séries mais icônicas e emblemáticas na história da NBA, que foi o show do Dirk Nowitzki. Assim, basicamente essa final foi onde ele já era um excelente jogador, já tinha sido MVP da liga, mas ainda ele não tinha conseguido entregar um título para a franquia de Dallas, que até então era inédito.
mas também pelo caminho que teve o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks chegou nos playoffs, não era nem perto de ser considerado um favorito. Você tinha, na Conferência Oeste, você tinha times como o Lakers, com Kobe Bryant, Paul Gasol, Andrew Bynum ainda jogava bem, que era o atual bicampeão da liga, tentando o título por 3 vezes. Mas, na verdade não, eu acho que eles estão tentando só repetir. Me corrija de novo, deixa nos comentários se eu estiver errado. Mas ele passou no primeiro round ali, Dallas passou tranquilamente por Portland, chegou a fazer uma virada espetacular em um dos jogos, o Portland do Brandon Roy. Depois acabou enfrentando a equipe do Los Angeles Lakers na semifinal de conferência. E não fez valer o Lakers, não. Fez logo um sweep 4-0 em cima do Lakers e garantiu a vaga na final de conferência contra o time que era que viria fazer a final da NBA no ano seguinte, que é o Oklahoma City Thunder, e que era o time sensação da liga. Tinha o maior pontuador da liga na época, que era o Kevin Durant, tinha o Russell Westbrook, que estava surgindo, mas aí já era um excelente jogador. Tinha o James Harden, que podia não ser o mesmo James Harden, ele vinha do banco, mas era um excelente pontuador. E do outro lado você tinha o primeiro ano, pela primeira vez, o LeBron James jogando pela equipe do Miami Heat, desde que ele se juntou com o Dwayne Wade, veio também o Chris Bosh, essa história que todo mundo já sabe do Big Three, e foi para sua primeira postseason, primeira run na postseason, a primeira tentativa. Todo mundo apontava o Miami Heat como amplo favorito, amplíssimo favorito por conta da sua força, do seu trio estrelado. Mas não foi bem assim. O Dallas Mavericks ali mostrou como era possível ganhar desse time do Miami Heat, tanto que até foi a mesma forma que o Spurs repetiu em 2 anos seguidos tentando na final contra o Miami, que é o toque de bola, que é o arremesso rápido, que é o jogo coletivo, que é aquilo que o Dallas Mavericks do Rick Carlisle pregava. Tinha também o Tyson Chandler, que era muito bom na parte defensiva, que segurava muita bronca, porque o Dirk Nowitzki ele atacava muito e ele acabava não ajudando tanto na defesa. E também tinha jogadores que brilhavam, assim, role players que fizeram a diferença nessa série para o Dallas Mavericks, como J.J. Barea, como Jason Terry. Não sei se chega a ser um role player, mas foi um jogador que se destacou bastante, teve uma virada espetacular no jogo 4, eu acho, que o Miami chegou a estar ganhando por uma vantagem absurda. Tem até um documentário falando que o Jason Terry chega no banco e fala que ninguém gosta quando não gosta do show-off, que o Miami já estava naquele espírito de já ganhou, era o último quarto, e Dallas foi lá e voltou, e foi um dia aí que ficou marcado na história. E essa série também ficou muito marcada por ser a volta do LeBron James à final, depois de ter perdido por 4-0 contra o Spurs, e colocou de novo o legado do LeBron na linha, né? Porque ele perdeu mais uma final e ele perdeu jogando muito mal. O melhor jogador do Miami Heat nessa série acabou sendo o Dwayne Wade. O Chris Bosh acabou ficando com um papel mais complementar. O LeBron teve bons momentos, mas de longe não é aquele mesmo LeBron que a gente conhece e a gente admira. Número 3, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers em 2015. Bom, como eu falei no começo, a gente vai ver muito Stephen Curry e a gente vai ver muito LeBron James nessa lista, porque são os dois jogadores que dominaram a liga aí por os últimos 10 anos. E esse foi o primeiro ato, acho que, do Stephen Curry em uma final de NBA, o primeiro ato do Golden State dessa nova era do basquete, que acabou afastando do jogo do garrafão ali e levou o basquete, o scoring, o marcar o ponto, tirou do garrafão, porque até então tinha até um mito, que até o Charles Barkley fala disso no TNT, que era que o time jump shooting times que arremessam não ganham títulos, porque é uma forma muito inconsistente. E o Golden State Warriors trouxe um novo conceito com isso, porque ele tinha altos jogadores que eram capazes de matar essa bola de 3, jogadores que eram consistentes em todos os momentos dos jogos, uma consistência, um ball movement absurdo, um time que claramente entrou na história, tanto que no ano seguinte foi o time de 73-9, e esse foi o primeiro ato desse time do Golden State Warriors. Eu lembro que
Eles acabaram perdendo os playoffs de 2014 para o Los Angeles Clippers, e todo mundo apontava que o Clippers ia ser o time, um próximo grande time que ia emergir do Oeste depois da queda do San Antonio Spurs com a aposentadoria do Tim Duncan e tal. Depois o San Antonio Spurs ganhou mais um gás com o LaMarcus Aldridge, mas até então todo mundo apontava o Clippers com o Blake Griffin, o Chris Paul e o DeAndre Jordan como o sucessor do San Antonio Spurs no Oeste. E aí que veio o Golden State Warriors com o Steve Kerr treinador, e Stephen Curry, Klay Thompson, que a gente já conhece, e varreu a liga, basicamente varreu a liga, chegou às finais de maneira merecidíssima. O Stephen Curry foi o MVP da temporada, não de maneira unânime como foi na temporada seguinte, mas foi o MVP. E do outro lado você tinha mais um Big Three formado por LeBron James, recém-formado. Dificilmente o LeBron na carreira dele assim, eu acho que só quando dificilmente ele ganha no primeiro ano que ele, quer dizer, ele nunca ganhou no primeiro ano que ele chegou num time. Justamente eu acho que por ser muitos jogadores, tanto no Miami Heat quanto no Cleveland Cavaliers, tiveram que mudar muito as suas funções. O exemplo disso é sempre o Chris Bosh e o Kevin Love. Assim, o Kevin Love era um cara que, por mais que ele fosse um bom arremessador de 3 pontos, nunca foi o carro-chefe dele. O carro-chefe dele sempre foi os rebotes e também o low post. Tanto que até era o David Blatt, que até era o treinador do Cavaliers na época, ele foi demitido, né, na temporada 2015, na temporada 2016, e o Tyronn Lue, quando ele assumiu, uma das principais promessas dele era devolver o low post pro Kevin Love. E basicamente isso, os dois ali, os Warriors e o Cavaliers, eram a final depois com os playoffs já formados, era a final que todo mundo esperava, mas o que ninguém esperava eram as lesões que iriam acontecer pelo Cleveland Cavaliers. Se o Golden State Warriors sofreu em 2019, ele se beneficiou em 2015, porque na série contra o Boston Celtics, o Kelly Olynyk acabou machucando o Kevin Love e acabou ficando fora do restante dos playoffs, isso já no segundo round. Mesmo sem o Kevin Love, o Cleveland conseguiu chegar às finais com o Kyrie Irving, mas acabou perdendo o Kyrie Irving logo após o jogo 2 das finais da NBA, se eu não estou enganado. E aí o Golden State acabou sobrando na série. Depois disso o LeBron até conseguiu vencer mais um jogo da série, mas não teve como. O jogo do Golden State Warriors era muito intenso, e aquilo que eu falei se mostrou, porque o Golden State Warriors mostrou que tinha muito jogador capacitado, muito jogador capaz de pontuar e de se destacar, tanto que o MVP das finais foi o Andre Iguodala. Tanto que até tinha tinha até a história de dar o MVP pro LeBron, porque o único jogador que chegou a vencer um Finals MVP pelo time que perdeu foi o Jerry West. Mas hoje a gente sabe que isso não acontece mais, e o Finals MVP acabou ficando com o Andre Iguodala, que a partir do jogo 2, que foi quando o Kyrie Irving ficou machucado, ficou com a única tarefa de marcar LeBron James, e fez isso com maneira exemplar. O Cavaliers acabou dependendo de jogadores, de role players que hoje nem estão mais na liga, como Matthew Dellavedova, J.R. Smith, Iman Shumpert, para entregar algo que Kyrie Irving e Kevin Love teriam que entregar, e obviamente ficou difícil. Mas o time do Golden State Warriors claramente sobrou nessa série ali. Tudo que o Cleveland conseguia foi por conta do basquetebol do LeBron. Então por isso que falavam-se muito dele ficar com esse prêmio de Finals MVP, que acabou indo pro Iguodala. Número 2, Miami Heat e San Antonio Spurs, em 2013. Vocês vão reparar que somente 2 finais desde 2011 chegaram até um jogo 7. E, consequentemente, acho que não tem nenhum segredo. A final de 2013 entre Miami Heat e San Antonio Spurs foi uma final icônica, emblemática. Eu acho que foi uma das finais assim que eu mais acompanhei pela ESPN. Eu assisti todos os jogos e foi assim uma experiência absurda, porque foram jogos assim que você não sabia o que poderia acontecer. Você tinha eu falar um pouco do contexto, você tinha o LeBron James, que estava o Miami Heat, que estava procurando repetir o feito do ano anterior, que tinha vencido a equipe do Oklahoma City Thunder por 4-1 nas finais,
e queria provar que não venceu só porque era um time inexperiente. Ia pegar um time com um estilo de jogo muito parecido com o do Dallas Mavericks, que era o San Antonio Spurs, que todo mundo já considerava que era um time washed up, que era um time que não representava mais ameaças no Oeste, e acabou chegando, eliminou equipes jovens, entre aspas, equipes que teoricamente teriam mais vigor físico e mais talento para chegar às finais, justamente com o seu jogo coletivo e com a mesma estratégia que acabou sendo citada no Golden State Warriors e no Dallas Mavericks, do jogo coletivo, onde os role players e as estrelas, consequentemente, dos times, porque o San Antonio Spurs tinha Tim Duncan, tinha Manu Ginobili, tinha Tony Parker, mas eram jogadores que não tinham muito destaque, mas naquelas finais eles mas eles mergulharam na fonte da juventude e voltaram a ser quem eles sempre foram. No jogo 1 tem um arremesso histórico, assim, que é do Tony Parker, que ele dá a liderança pro San Antonio Spurs faltando pouquíssimo tempo, e ele tira a bola, sai da mão dele no 0.01, assim, sabe, para estourar o cronômetro da posse de bola. E, tipo assim, eu lembro que eu tava torcendo pro Miami Heat, eu falei, mano, não é possível que ele conseguiu arremessar essa bola, porque é um movimento muito rápido e menos de um milésimo ele conseguiu tirar essa bola e vencer o jogo. A série foi para 7 jogos, mas o momento mais histórico dessa série é o jogo 6, onde você tem o Miami Heat entrando no último quarto já perdendo por 10 pontos, acho que era mais de 10 pontos, se eu não me engano, e os torcedores começaram a abandonar o estádio, os torcedores começaram a sair, os torcedores do Miami Heat. Tanto que na época eu acompanhava um youtuber que era o Chris Smooth, ele deixou o seu depoimento, ele mora em Miami, ele estava falando que todo mundo começou a ir embora e ninguém mais ficava no estádio, e o Miami simplesmente fez uma avalanche ali. O LeBron James, aquele momento ali, o mundo, na minha opinião, viu o que era o LeBron James era capaz de fazer, porque ele só faltou ele fazer chover na quadra, só faltou ele acertar aquele arremesso de 3 pontos que sobrou pro Ray Allen, que todo mundo sabe, mas fora isso, o LeBron fez de tudo pro Miami sair de lá com o título, quer dizer, forçar o jogo 7, afinal o Santo Antônio estava vencendo por 3-2 a série, tanto que você já tem no final do jogo 6, você vê aquele cordãozinho amarelo já em volta da quadra, na expectativa do San Antonio Spurs já sair de Miami com o título. Mas daí tem toda aquela sequência que todo mundo conhece, que mudou a história da NBA e forçou o jogo 7 e tirou totalmente o psicológico do San Antonio Spurs e levou Miami pro jogo 7 e deu o segundo anel pro LeBron James e mais um prêmio de Finals MVP. Número 1, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors em 2016. Bom, ficamos aqui o vídeo inteiro falando de LeBron James e Stephen Curry, e número 1 não podia ser diferente, não podia ser outra final nos últimos 10 anos que não fosse a final de 2016, que na minha opinião é a melhor final de NBA da história do basquetebol, de maneira disparada, assim, sabe? Porque é uma série de fatores que culminou pra tudo acontecer, sabe? Você tem o Golden State Warriors com um MVP unânime, que foi o Stephen Curry, só faltou o Golden State Warriors era de longe o melhor time da NBA, tipo, não era nem perto quem era o segundo time, e ainda tinha o debate que o segundo time melhor seria o Golden State, seria o San Antonio Spurs, na verdade, por conta do LaMarcus Aldridge, do Kawhi Leonard, que estavam jogando muito na época, e o Oklahoma City Thunder também, com o Kevin Durant, que estava com o seu estava sendo muito questionado por não ter conseguido repetir desde 2012 levar o time do Oklahoma City à final. E tanto que o time do Oklahoma City Thunder conseguiu reverter uma vantagem sobre a equipe do San Antonio Spurs para ir à final de conferência. O San Antonio Spurs, que era o favorito na série contra o Oklahoma, perdeu e foi fazer a final Oklahoma City Thunder com o Golden State Warriors, onde o Oklahoma chegou a abrir 3-1 de vantagem, e aí o Golden State Warriors voltou e virou a série para garantir seu passaporte à final pela segunda vez seguida. O Golden State, que era o atual campeão, que venceu em 2015,
e o Cleveland Cavaliers vinha com as costas na parede. O LeBron James estava com as costas na parede, ele veio para Cleveland, voltou para Cleveland com a promessa de entregar um anel para a franquia, e só que ele não contava justamente com o surgimento do Golden State Warriors. O Golden State Warriors acabou jogando um balde de água fria na promessa do LeBron James de ser campeão por Cleveland. Mas quando a bola sobe, a gente sabe que é diferente, ainda mais em final. Não tem muito esse negócio de favorito, de time que vai sobrar, porque é o jogo mais físico que tem do ano, assim. E quando puxa para fisicalidade, para o jogo mais intenso, o LeBron James ele acaba sempre se sobressaindo, na minha opinião. E tem momentos assim muito chaves dessa série, tanto a torcida do Golden State gosta de falar muito da expulsão do Draymond Green no jogo 5, que ficou fora do jogo 6, e acabou sendo o jogo que forçou o último jogo. E tem o The Block do LeBron James no Iguodala, tem o The Shots do Kyrie em cima do Stephen Curry. É uma coletânea de momentos, assim, sabe? Porque você tinha o Cleveland Cavaliers, que tinha os dois jogadores, o Kyrie Irving e o Kevin Love, que não haviam disputado. O Kyrie havia disputado, mas o Kevin Love ainda não havia jogado nas finais por Cleveland, e tinha muita expectativa do que poderia ser uma série entre os dois. Mas claramente o Golden State era amplamente favorito por conta da temporada regular que fez 73-9, o MVP unânime. Mas aí LeBron James e Kyrie Irving fizeram um show à parte nessas finais, principalmente no jogo 6 e no jogo 7. No jogo 6 eles combinaram para mais de 80 pontos. No jogo 7 foi outro show e o LeBron James levou o Finals MVP unânime e garantiu aí o seu terceiro anel na carreira, o primeiro por Cleveland, e ele soltou o icônico Cleveland This Is For You, e foi icônico. Quem ainda não assistiu, não conhece os jogos, vale a pena você assistir todos os jogos dessas finais, porque foram maravilhosos, foram uma guerra, e como eu falo, quando puxa para fisicalidade, para intensidade, é aí que LeBron James que ele brilha, e brilhou e deu no que deu, e é isso. Bom, esses foram as 5 finais da NBA que eu mais tenho carinho, que eu mais gosto, que pra minha opinião são as melhores, mas lembrando que é aberta a opinião. Se você tem alguma final que acha que deveria ter sido incluída, deixa aqui embaixo. Se você quer que eu faça um vídeo com as finais anteriores, ou algum outro tópico específico a respeito da NBA, deixa nos comentários que eu vou dar uma olhada. Mas é isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, porque a gente sabe que conteúdo de basquete no Brasil é de difícil acesso. E toda vez que você achar algum bagulho maneiro, é muito importante você dar moral, você dar um like, porque a gente é bem carente disso no Brasil, e hoje a gente está crescendo e o basquete vai seguir crescendo cada vez mais. E tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo.